ainda não aparece, né? É justamente esse delay. Deixa eu ver se eu acho uma outra página sobre o Drive PX. Estamos ao vivo agora, às 8 horas da noite, no dia 6 de janeiro. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo a nossa live de começo de ano. Então sejam todos bem-vindos ao canal Paper Hard. Estou agora com dois convidados muito especiais, o Alexandre Zibert, da NVIDIA. Alexandre. Opa! E o Marcos Sarmanho, do canal PC Facts. Marcos. Fala galera, boa noite a todos, boa noite Zibert, boa noite Lucas. Então, Desculpa que eu não pessoal, falei nada, só cortando. É que agora que eu comecei a me ouvir pelo som do YouTube aqui, eu cortei o som dele agora. Opa, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o futuro das GPUs NVIDIA em 2016, por isso que nós convidamos o Alexandre Zibert. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Essa live ela está prevista para acabar em 40 minutos, então vai ser 30 minutos de assuntos de debate e 10 minutos respondendo perguntas relacionadas apenas à NVIDIA nos comentários. Então, se você tem algum comentário, alguma pergunta, deixe para o final que a gente vai responder as suas perguntas. Então, Marcos, quer fazer a primeira pergunta? Não, na realidade eu quero, se eu já posso começar, pedir na realidade para o Zibert falar um pouquinho sobre as Pascal, que é o que tem aí para 2016 por parte da NVIDIA, que se é que ele pode falar alguma coisa para gente. E boa noite, Zibert. Opa, boa noite, né? Boa noite para vocês e boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Eu não vou poder falar muita coisa, porque muita coisa ainda não foi anunciada, mas tem alguns detalhes bem interessantes que a gente já pode adiantar. Né? A gente, inclusive, tem algumas coisinhas a mais que eu posso falar que já foram anunciadas agora, né, ontem, na CES. Então, assim, né, a gente tem nossas arquiteturas, que são, né, homenagens a físicos famosos, né? Então teve Tesla, Fermi, Kepler, agora Maxwell e agora Pascal. E elas não só estão atreladas a processos de fabricação, né, que a gente teve, por exemplo, Kepler e Maxwell no mesmo processo, e ainda assim houve um grande salto em, né, principalmente performance por watt. Então, assim, é bacana a gente ter essa segurança, né, de que os nossos engenheiros conseguem fazer um avanço significativo tanto em performance quanto em performance por watt, né, performance bruta, mas em eficiência também, sem depender necessariamente de um processo novo. Mas agora, no caso da Pascal, a gente tem sim um processo novo, né, então vamos passar para 16 nanômetros, né, já usando a tecnologia de FinFET, né, que são os transistores 3D. Então isso vai dar um salto muito grande em eficiência, digamos assim, naturalmente por causa do processo, mas também tem uma série de novidades na arquitetura que dá um ganho maior ainda. Em termos de especificação, a gente não tem nada anunciado concreto ainda, mas, né, a gente já espera, né, uma família inteira, né, e dependendo do modelo, que for pertinente ou não, o uso de memórias HBM e o NVLink. São duas grandes novidades bem interessantes que tem propósitos bem interessantes, inclusive. Se eu já puder, né, cair de cabeça nesse assunto, eu até vou colocar aqui na tela, né, os pontos-chave da arquitetura. Vocês podem ver aqui que a gente tem, né, Zibert, pode falar. desculpa te interromper, é que o áudio tá um pouquinho bugado, cara. Eu não sei o que aconteceu. Não, voltou. Voltou? Voltou, cortou? Sabe mais ou menos onde cortou, que eu preciso repetir? Não, ele estava só dando umas pequenas quedas de qualidade só, mas pode continuar que já voltou. Aí voltou Tá. agora, pode falar. Mas então, só recapitulando um pouco que Pascal, então a gente tem, né, uma arquitetura nova e também traz um processo de fabricação novo. Né, a gente vai passar, né, 28, é um processo muito bom, mas a gente já está usando ele, né, faz vários anos, está na hora de um processo melhor. Então, a gente vai ter essa mudança para 16 nanômetros no processo de FinFET. E que, pelo menos... Ó, tá indo de novo.
tudo que eu ouvi até agora é que é um processo muito bom também. Então isso é uma notícia bastante animadora para a gente, porque assim, além de poder, né, digamos, integrar muito mais transistores no mesmo espaço, né, a gente sabe que o consumo, digamos, por transistor cai. Então a gente consegue, né, colocar muito mais poder de processamento dentro de um chip sem extrapolar no consumo. Então, ou seja, a eficiência, né, o desempenho por watt vai aumentar. Não necessariamente todas as placas vão consumir menos, porque a gente tem né, a gente estava falando um pouquinho em off agora sobre as fatias, né, os segmentos de mercado. Então a gente fala assim, vamos desenvolver uma GPU de 250 watts, que seria, né, da classe de uma Titan, de uma 980 Ti, por exemplo. Então a gente pode lançar uma GPU nova com esse mesmo consumo, só que com muito mais performance. Ou então fazer escolher o melhor balanço, né? Falar, olha, a gente quer uma placa de mais ou menos tal performance, vamos ver com qual consumo que a gente consegue encaixar, né, nesse segmento, que é um exemplo que a gente fez, por exemplo, com a 960 e a 950. Né? Então, assim, foi estabelecido digamos, um target de performance e o consumo veio, digamos, em função disso. Enquanto que no caso de uma Titan, por exemplo, o consumo está lá, né? A gente fala, a gente não quer fazer uma placa que consome mais do que 250, mas a gente quer entregar a máxima performance nesse envelope térmico. Então, assim, vai ter, né, digamos assim, cada GPU tem um balanço diferente, mas a gente tem sempre esses limites que a gente não quer ultrapassar, então espere aí, né, um ganho significativo de performance nas mesmas faixas de consumo e dependendo da GPU a gente vai ver, né, um balanço diferente. Agora sim, falando, né, especificamente de algumas novidades da arquitetura Pascal. Então a gente vai ter, né, tem aqui no cantinho o Mixed Precision, que vocês vão lembrar que na primeira Titan ela tinha uma performance de precisão dupla muito alta. Acho que era 1/3, se eu não me engano. 1/3, exato. Então, enquanto que as Kepler normais eram 1/24 e nas Maxwell é 1/32. Então, assim, todas suportam, só que se você precisar de performance de cálculo em precisão dupla, que são ponto flutuante de 64 bits, a Titan é muitíssimo mais rápida do que as outras. Então, para aplicações científicas, principalmente, isso é muito importante. Né? Por isso que as Teslas, tipicamente, né, são derivadas de um chip que tenha essa alta capacidade de precisão dupla, enquanto que as placas para jogo não precisam disso. Então, a gente pode simplesmente não colocar isso no chip e dedicar, né, o resto da área do chip para performance gráfica. Mas daí a novidade do Pascal é a seguinte: com o Mixed Precision, a gente pode escalar. Então, assim, a gente não precisa ter uma unidade que faz 16 bits, uma unidade que faz 32 e outra unidade que faz 64. Então, os CUDA cores, eles são de 32 bits, mas a gente pode, por exemplo, usar dois para executar uma instrução de 64 em um ciclo, ou então colocar duas instruções de 16 bits em um CUDA core sozinho. Em vez de você, por exemplo, para executar FP16 numa Kepler ou numa Maxwell, você usa o CUDA core inteiro e ele só executa uma instrução de 32 bits, mesmo ele sendo de, uma instrução de 16, por exemplo, mesmo ele sendo de 32. Enquanto que agora com a Pascal, não. A gente pode, digamos assim, desfragmentar o tamanho das instruções e aproveitar melhor os núcleos. Então, isso vai ser muito importante para uma série de aplicações, né? Tanto as científicas como que precisam de precisão dupla, né, de 64 bits, que vai ter, aí sim, o ratio dela vai ser 1/2, né? Ou seja, além de ter uma infinidade de CUDA cores, a performance em precisão dupla vai ser a metade, não vai ser 1/24, 1/32 ou 1/3, vai ser a metade, ou seja, é a utilização máxima de todos os CUDA cores, né? Ou seja, em vez de você depender de uma região da GPU que faça FP64, não. Os mesmos CUDA cores vão fazer isso e vão fazer em conjunto. Então a gente consegue utilizar melhor a GPU. Para FP16, é muito importante, por exemplo, para machine learning, que são cálculos extremamente simples, eles não precisam de muita precisão, então pode usar a precisão reduzida, né, que seria 16 bits, e com isso a gente consegue dobrar a capacidade de cálculo da placa, né, do chip.
Então, assim, isso é um recurso muito bacana. É uma coisa que já está, por exemplo, no Tegra X1, que ele tem uma GPU Maxwell, mas que já traz esse recurso, que ela foi desenvolvida depois, né, das outras Maxwells. Isso vai estar em todas as Pascal. Zibert, o seu áudio tá picotando de novo. Tá picotando? Eu não sei o que é. Tu ainda vais usar as imagens ainda? Eu vou cortar então a transmissão. Tenta cortar a imagem, aí Isso, fica só o microfone. Eu posso Isso. desligar até o webcam também, para economizar o upload. Será que Beleza. é por causa disso? Pode pessoal, ser também. o nosso áudio tá bom aí? O meu, Não, o do nosso tá Marcos, bacana. Todo mundo foi bem específico com relação ao do Zibert. é só do Zibert, né? A minha é. que teoricamente são 3 megabits, mas não sei se colabora muito. Não, é suficiente. Tá, de todas formas, só vou relembrar então, para não precisar colocar na tela de novo, então, os 4 pontos-chave ali, que eram Mixed Precision, 3D Memory, né, as memórias empilhadas, que no caso vão ser HBM2, aí tinha o NVLink e o... deixa eu achar aqui. E a memória unificada. Então, né, Mixed Precision vai ajudar bastante uma série de aplicações de cálculo, né, desde machine learning até as aplicações científicas, né, que o pessoal escreve, encoda e roda nos servidores. Aí entra memória de alta banda, né, HBM2, que a gente viu, né, a AMD implementou na Fury, a primeira geração. A NVIDIA já vai usar a segunda geração, que tem 2 vantagens importantes. Uma é aumentar a densidade, né, a capacidade. Então, em vez de ficar, por exemplo, limitado a 4 GB, a gente vai ter 16 GB, pode ter 16 GB de memória numa placa. E outra é que a banda é muito mais alta também. A banda da Fury são 500 GB por segundo, uma Pascal com HBM vai ter 1 TB por segundo. Então, e o interessante disso é o seguinte, não adianta você simplesmente dar um monte de banda para uma GPU e ela não necessariamente estar dimensionada para utilizar aquela banda, enquanto que a gente já tem algumas expectativas aí que sim, a gente vai ter tipo CUDA core suficiente para aproveitar essa banda. Ô Zibert, o áudio ainda continua picotando, cara. Tem que ver alguma Dá coisa. só desliga a câmera, desliga a webcam mesmo. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Pelo próprio Hangout ali você tem o próprio Hangout tu tira. Dá uma mexida lá em cima, tem microfone, câmera e o ajuste da banda larga. Tá, pronto, eu cortei a câmera. Será que melhora? Bora ver. Tá, Por enquanto tá tão mesmo. alguma melhora ou ainda tá uma porcaria? Tá a mesma coisa ainda. Olha, você não prefere que ele saia e volte por um momento rapidola que resolve? Na última live que eu tive, simplesmente meu áudio não saiu. Simplesmente não saía. O pessoal dentro da live ouvia e no YouTube não saía. Eu tive que sair e voltar. Tenta sair e entrar de novo, quem sabe resolve. Será que eu tenho como configurar, por exemplo... peraí. Eu não sei se eu tinha selecionado o microfone certo. Agora! Agora sim, cara. Eu acho que eu tava pelo microfone da câmera em vez de usar o microfone do headset. Sim, então é por isso. Agora Você tava captando bem longe. Fizemos overclock aqui. Vou ligar a câmera aqui. Agora. Para eu poder gesticular, eu gosto de falar com as mãos. Beleza. Então, deixa eu só voltar então aqui nos últimos detalhes da Pascal. Um detalhe assim que ainda não ficou claro não necessariamente todas as GPUs vão utilizar HBM, né? Porque isso só faz sentido primeiro para GPUs que realmente precisam de muita banda, né? Tem GPUs menores que não precisam de tanto, por isso que a gente tem, por exemplo, uma placa com barramento de 384 bits, outra com 256, outra com 128. Então, assim, essas placas de performance, né, um segmento de performance não tão alto, não precisam de uma memória tão rápida, porque para implementar essa memória é um processo bastante caro, porque a GPU e as memórias têm que ficar montadas em cima de um chamado interposer, que ele é um chip também, embora ele é chamado um chip de lógica passiva, ou seja, ele não faz processamento, a grosso modo ele é um barramento de silício.
Só que o problema é que ele é enorme. Você pega o interposer da Fury, por exemplo, ele tem 1000 milímetros quadrados. Ele é tipo, se a GPU é 600, ele tem que caber a GPU e as memórias em cima dele. E isso gera um outro problema, que é o seguinte: ele pode ser feito num processo menos avançado, por exemplo, 65 ou 90 nanômetros, que isso não vai influenciar em nada. Agora, ele está acima do limite óptico da litografia. Então, assim, a litografia não consegue fazer um chip desse tamanho. Então, a solução que eles encontram é fazer uma exposição dupla. Então, eles, digamos, imprimem, né, fazem a exposição de um pedaço do interposer e depois fazem a exposição do outro pedaço, como se fossem, digamos, 2 chips. Só que a diferença é que isso vai ser, né, digamos, dentro do wafer vai ser um chip só. Então, assim, é um processo bastante complicado para fabricar e acaba, mesmo o processo, né, mais antigo, né, 65 ou 90 sendo mais barato, isso acaba encarecendo também. Imagina, você está colocando 2 chips numa placa, 2 chips enormes numa placa que teoricamente só teria um. Né? Óbvio que tem muitas vantagens das memórias, né? Baixo consumo, maior banda, né? Mas assim, só o fato de você ter esse interposer é uma solução que encarece bastante a placa. Então só faz sentido para placas que já são caras, né? Uma plaquinha barata você não pode se dar o luxo de dobrar, digamos, o custo de fabricação dela. Então, assim, não contem com VRHBM em todas as GPUs, mas aí, relacionado a isso, a gente ainda não está definido exatamente, mas já estão sendo finalizadas as especificações das memórias GDDR5X, que devem ter aí quase o dobro da velocidade das GDDR5 atuais. Então, isso é uma opção para placas que não, né, para você não necessariamente precisar partir para HBM e ter mais banda do que teria com GDDR5 normal. A gente ainda não tem definido quais GPUs que vão, ou se a gente vai poder usar, mas a gente espera que sim. Então, vai ter uma mescla aí. Legal, assim, a questão de quantidade de memória das HBM, 2, então a gente pode ter até 16 GB numa placa, né, vai ter muita banda, e daí para GPUs menores a gente pode usar GDDR5X ou GDDR5 normal, ou para as GPUs bem simplesinhas, que hoje em dia usam memórias DDR3, né, que não são nem GDDR, são só DDR, as mesmas que vêm em pente de memória RAM, vão poder usar DDR4, por exemplo, que vai ter uma banda maior também. Então, assim, tem várias tecnologias de memória agora que a gente pode escolher, digamos, o sabor de acordo com a GPU. O Zibert, para Quadro e Tesla, falava-se em 32 GB HBM2. As HBM2, ela tem os chips dela tem o dobro de densidade das HBM1 e o empilhamento pode ser dobrado também. Então, assim, se na Fury tem 4 GB, porque são 4 pilhas de 1 GB cada uma, porque dentro de cada pilha você tem 4 chips empilhados, a gente vai poder utilizar em uma placa com 4 pilhas, por exemplo, né, um barramento de 4096 bits, pilhas com 8 chips, e cada um desses chips pode ter o dobro, então é daí que vem os 16 GB. Enquanto que provavelmente para Tesla, para Quadro, se eles falam em 32, deve ser uma placa com 2 GPUs. E daí o dobro de memória, porque cada GPU carrega 16 GB. Certo. Aí sobre o NVLink. O NVLink é um barramento muito bacana, porque ele é muito mais rápido do que o PCI Express. Então o legal disso é que não só a gente pode, né, facilitar a comunicação entre as GPUs, mas ele também suporta CPU nesse barramento, né? Então, assim, na plataforma PC, né, do PC doméstico, digamos, isso não é viável, porque, né, a gente não vai substituir o PCI Express num PC, mas isso vai principalmente para servidores. Então, já foi anunciado que tem 2 supercomputadores do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que a NVIDIA já ganhou licitação para usar Volta, mas que vai usar NVLink também, mas isso já está em Pascal, e eles vão usar processador Power, né, da IBM. Então, a NVIDIA tem uma parceria com a IBM para os processadores Power utilizarem NVLink para falar entre si, e as GPUs vão comunicar sobre esse mesmo barramento. Então, o bacana disso é que né,
sei lá, 4 a 8 vezes mais rápido do que o PCI Express 3.0. E agora, em plataformas que a gente não tem essa opção da CPU falar com a GPU via NVLink, as GPUs ainda podem falar entre si por NVLink. Né? Então, isso vai ser muito bacana para melhorar a eficiência do SLI, por exemplo. Que hoje a gente tem a pontezinha lá do SLI, que né, foi desenvolvida faz alguns anos. Né? Então, tem situações onde ela acaba sendo um gargalo. Então, com o NVLink, esse gargalo vai ser removido. Tem muito mais banda disponível, né? Muito mais banda e permitir a integração de mais GPUs também. Então, por exemplo, isso não é aplicável para jogo, né? Porque não faz sentido você ter mais do que 4 GPUs num sistema. Mas para compute, sim. Então, você pode ter, por exemplo, 8 GPUs e todas elas vão se comunicar por NVLink. Eu tinha aqui deixa eu achar... Cadê? Um gráfico de um artigo que eu achei esses dias bem interessante. Isso foi uma análise, né? Um analista que pegou o NVLink para dar uma olhada e, óbvio, entrou em contato com a NVIDIA para pegar essas informações, mas tem aqui, ó. Deixa eu até mandar para vocês, mostrar para vocês. Beleza. Pode compartilhar aí. Como seria, por exemplo, a topologia de um sistema equipado com GPUs utilizando NVLink para se comunicar. Isso, deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Então, olha só. Se vocês quiserem, eu posso mandar esse link aqui no chat mesmo? Sim, pode mandar aí. Mas é o seguinte, olha só. Então aqui, por exemplo, Kepler, né, fala por PCI Express com a CPU. Enquanto que Pascal pode falar, né, com uma CPU Power através do NVLink e entre si através do NVLink, ou então falar com a CPU através do PCI Express e as GPUs entre si falando via NVLink. Aí aqui tem uma expectativa de banda, né? Então, banda teórica 80 GB por segundo, banda efetiva 64. Enquanto que o PCI Express, né, o 16 linhas 3.0 são 16 GB por segundo. E aqui tem algumas outras soluções de topologia, né? Então, olha só. Duas GPUs num sistema sem NVLink, elas se comunicam com a CPU por PCI Express, mas cada GPU vai ter 4 NVLinks. Então elas podem usar todos eles para se comunicar. Então aí que vai dar essa banda agregada de 80 GB por segundo. Enquanto que, por exemplo, com 3 GPUs, cada GPU pode falar com a outra através de 2 desses links. Né? Em vez de usar os 4 para falar só com uma, usa 2 para falar com uma e 2 para falar com a outra. Aí tem 40 GB para cada GPU, por aí vai. Né? Aqui tem 20 para cá, 40 para cá, daí tem um link transversal e por aí vai. Então, e aqui tem uma expectativa de performance, e principalmente em aplicativos, né, em aplicações que dependem muito da comunicação entre placas. Né, que aqui, por exemplo, esse 3D FFT FFT são uma transformada de Fourier. Então, assim, você imagina você pegar um cubo. Né, em vez de uma tabela, que é 2 dimensões só, você faz uma tabela 3D, né, você adiciona uma dimensão a mais, então cada posição desse cubo seria uma célula de uma tabela, e você tem que fazer multiplicações entre vários. Então, você precisa quebrar isso em pedaços e distribuir um pedaço para cada GPU. E as GPUs precisam de muita comunicação entre si. E aí não é só uma questão de banda, é questão de latência também. Que às vezes uma tem que estar esperando a outra terminar um cálculo para receber uma informação e por aí vai. Então, digamos assim, essa estimativa aqui é só, digamos, utilizando a mesma GPU, mas entre PCI Express e NVLink já teria um ganho de desempenho aí de 2,25 vezes, só por ter essa melhor comunicação. E além de poder integrar mais GPUs no sistema. Então, assim, vai ser um barramento muito legal mesmo. E só voltar aqui rapidinho na questão da memória unificada, isso já existe, já está, se não me engano, a partir do CUDA 6, ou do CUDA 7, então para o desenvolvedor é muito mais prático, né? Você não precisa, tipo, copiar a memória, né? Copiar uma estrutura de dados da memória da CPU para a GPU, para poder fazer um cálculo e depois copiar de volta, não. Isso a própria VM já abstrai tudo para você, você tem um endereçamento de memória unificado, e
a máquina virtual se encarrega de mover dados de um lado para o outro de forma transparente. Então isso facilita bastante o trabalho do desenvolvedor. Lógico, quem quiser otimizar ainda pode, né? Pode copiar manualmente as informações de um lado para o outro, mas isso facilita muito, diminui bastante o, digamos, o tempo de desenvolvimento de uma aplicação, por exemplo. Isso já está disponível. Legal? Isso, digamos, responde um pouco a pergunta. Eu sei que falei um monte e não falei nada. Você respondeu quase tudo. Ele conseguiu, né, abordar várias perguntas que a gente ia deixar para ele aí. Realmente, muito boa a explanação dele. O Zibert é uma enciclopédia humana, né, cara? O cara sabe tudo sabe muito de tudo. Zibert, naquele momento que o seu áudio estava travado, algumas coisas, eu não sei se você já respondeu, enfim, porque estava realmente ruim. Marcos, você quer fazer alguma das suas perguntas para ele? Lógico. Eu tenho algumas aqui também, depois eu pergunto. Vamos lá. Ele, na realidade, eu ia perguntar qual era o diferencial do Nivelin, que ele já deixou claro. Eu ia perguntar sobre a questão da necessidade da banda da HBM2. Ele também já deixou claro. A gente, na realidade, assim, com relação a Pascal, tu também falaste da questão da 970, que já tem uma performance por watt muito boa, né, e que vem à frente aí, né, a necessidade de performance por watt numa série como a 970 já não vai ser tão grande, então provavelmente o desempenho vai ser puro nesse crescimento, tá? Então, assim, nessa questão, no item ainda de Pascal, eu queria que tu falasses um pouco, e puxando já para o próximo item, que é a DirectX 12, a questão da defasagem, né, do crescimento dos CPUs conforme o tempo, ele vai, como você mesmo falou antes, de uma questão de linear, um crescimento linear, e o crescimento das GPUs, ou seja, as GPUs estão subindo de nível de uma maneira avassaladora em relação ao CPU. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, já puxando o DirectX 12, as APIs de baixo nível, enfim. Deixa eu ver se eu acho aqui um gráfico que eu lembro na minha cabeça, mas eu quero mostrar para vocês. Se não me engano, é sobre a lei de Amdahl, que se não me engano, era amigo do Moore, né, da Intel, mas ele ditava justamente aliás, não, ele falava um pouco sobre paralelismo, mas assim, a gente tem, por exemplo, historicamente, né, a gente pode puxar o índice de desempenho ao longo da história, o crescimento do desempenho das CPUs e das GPUs. Então, houve uma época onde o crescimento de desempenho das CPUs era linear. Então, assim, você tinha, por exemplo, a cada 2 anos, ele realmente dobrava de tamanho e continuava nessa proporção. Isso era tanto por ganhos de clock, né, ou de aumento da quantidade de recursos dentro da CPU, só que isso chegou uma hora que ele digamos, ficou muito difícil aumentar esse desempenho, digamos, de single thread. Então aí que eles falaram, olha, a gente não consegue mais crescer a frequência do processador, mas a gente tem transistor suficiente para colocar mais núcleos. Então isso aí, por um lado, o código que você já tem não vai ganhar desempenho, porque o processador não subiu de clock, mas se você fizer um software otimizado para aproveitar vários núcleos, aí sim você vai poder ganhar bastante desempenho aproveitando todos esses núcleos. Então a gente vem nessa escala aí, digamos, a cada mudança de processo, alguma coisa assim, o processador ganha alguns núcleos, ganha um pouquinho mais de IPC, mas a gente está mais ou menos nessa escala aí subindo, sei lá, 10% por ano, alguma coisa assim. Enquanto que as GPUs, por serem processadores paralelos, por natureza, então você só de jogar mais núcleos dentro do chip, você ganha desempenho. Então, assim, e a cada processo, a densidade, ela não só dobra, normalmente ela aumenta várias vezes. Por isso que... E ainda tem as outras otimizações de arquitetura que a gente pode fazer. Então, a nossa expectativa é que de uma geração para outra de GPU, o desempenho dobre ou mais. Então, enquanto os processadores estão subindo naquela escalinha lá de 10% por ano, a gente está dando saltos, várias vezes. E, isso aí gera um outro problema, que é aproveitar todo esse potencial, porque a GPU ela precisa receber ordens, ela não funciona sozinha. E aí que veio essa necessidade agora das APIs de baixo nível, porque as APIs, até o DirectX 11, elas trabalham de forma sequencial. Então, assim, você tem que juntar todos os comandos e passar eles em sequência,
para a GPU e daí ela vai fazer o trabalho dela. Só que como a performance de um núcleo de CPU não vem aumentando, isso se tornou um gargalo. Então por isso que a diferença fundamental, né, tanto do DirectX 12, do Vulkan, do Mental, de qualquer API de baixo nível, é o paralelismo. Então, assim, você pode enviar draw calls para a GPU a partir de qualquer núcleo a qualquer hora. Então, se você tem uma GPU enorme, você consegue disparar comandos para aproveitar bem essa GPU. Então, isso vai ser, né, eu diria, a maior diferença do DirectX 12 e das outras APIs, por exemplo. Agora, isso em jogos não depende só, digamos assim, do número de draw calls, porque isso já existiam truques que os desenvolvedores podiam usar para aumentar o número de draw calls, né? Se vocês quiserem pesquisar uma hora, existe uma palestra organizada não só pela NVIDIA, mas por caras da AMD e da Intel também, pessoal da Cronos, utilizando extensões do OpenGL, você consegue, né, do OpenGL atual, não estou falando do Vulkan, você consegue disparar uma infinidade de draw calls para uma GPU, né, utilizando alguns detalhes de programação. Então, assim, eu estava vendo alguns estudos que um jogo de console, por exemplo, ele utilizaria em média, sei lá, 4 a 5 mil draw calls por frame. Isso a gente consegue fazer no PC com DirectX 11, porque nossas CPUs elas têm uma potência, né, single thread bem alta. Só que isso demora muito tempo. Então, vamos supor, a gente consegue disparar 5 mil, 6 mil, 10 mil draw calls por segundo, só que a CPU ia ficar ocupada o tempo inteiro do frame, né? Isso ia demorar, por exemplo, 16 milissegundos. Então, ok, a gente consegue passar, só que você não ia ter tempo para a GPU processar tudo aquilo antes de terminar o tempo do frame, né? Aqueles 16 milissegundos. Então, com um DirectX 12, por exemplo, a gente pode quebrar isso tudo em todos os núcleos que você tiver e cortar o tempo para passar esses comandos. Então, em vez de você passar, né, sei lá, 16 milissegundos, um núcleo só passando todos os comandos, você quebra isso e com 4 você demora, né, um quarto do tempo. E daí a GPU tem mais tempo para processar aqueles comandos também. Então, assim, e é daí que entram os ganhos de desempenho e que o desenvolvedor pode aproveitar essa maior margem de desempenho para melhorar a qualidade da imagem, né, por exemplo. Né? Então, se você pode fazer, né, um determinado frame em 16 milissegundos, esse mesmo frame você agora pode fazer ele em, sei lá, 10, eu posso melhorar, né, colocar mais detalhes nesse mesmo frame para ele voltar a ocupar 16 milissegundos, né, que seria 60 FPS, mas fazer uma imagem mais bonita. Então é isso que a gente espera que a maioria dos desenvolvedores acabem utilizando. Né? Isso tem vantagens também em baixo consumo, por exemplo, em plataformas móveis, né, você vai gastar menos tempo de CPU, então a CPU vai gastar menos energia para fazer esse trabalho de enviar os comandos. Uma coisa importante que eu lembrei agora, isso não é tudo, ou seja, o desempenho de um jogo ele é, digamos, quebrado em 3 componentes. Um é a atualização da simulação do mundo, isso é puramente CPU. E depois que o mundo já está todo atualizado, é que entra o envio dos comandos para a GPU, e depois é que a GPU vai começar a trabalhar. Então, assim, a gente, passando por DirectX 12, a gente resolve esse problema do meio, né, que é passar os comandos, mas a simulação do mundo e o tempo de GPU ainda estão ali. Né? Então, assim, a gente diminuiu uma parte do problema. Então, as outras, o nosso objetivo é ou otimizar para aproveitar melhor o hardware. Um exemplo muito prático que eu gosto de usar é o GTA V. É um jogo extremamente bem otimizado, mas também é um jogo extremamente pesado. Você pega, por exemplo, então, é um jogo que se beneficiaria muito pouco de DirectX 12, por exemplo, porque a simulação do mundo dele já é muito pesada. Né? Então, e o gráfico dele é bonito, mas não é extremamente complexo. Então, assim, é um jogo que você vê que o DirectX 12 em si não é, né, a solução para todos os problemas, ele resolve uma parte do problema. E aí vem, né, o assunto que a gente estava comentando um pouquinho off agora sobre a adoção por parte dos desenvolvedores. E aí a gente já pode entrar até depois no GameWorks. Mas a gente viu, ainda não existe nenhum jogo DirectX 12 no mercado. Né, tá para sair, o Ashes of the Singularity está em Early Access, né, já está disponível, mas em Early Access. Aquele Ark Survivor, eu não lembro se já saiu o patch de DirectX 12 dele.
mas também está em Early Access, e não tem nenhum jogo, digamos, AAA, né, grande lançamento que utiliza ainda. A gente gostaria muito, mas ainda não tem. Mas uma notícia bem interessante sobre isso que eu vi esses dias é o pessoal que desenvolve o emulador de Wii U, né, o Dolphin, né, que emula desde GameCube até o Wii U agora, eles estão utilizando o DirectX 12 e está dando ganhos muito significativos para eles, porque a API do console já é de baixo nível, então ela casa melhor com outra API de baixo nível, né, para fazer essa tradução dos comandos. Então, assim, e o bacana disso é que está disponível para todo mundo, né? Então, assim, os jogos, os grandes lançamentos, eles demoram um bom tempo até adotar essas tecnologias, porque o ciclo de desenvolvimento deles é muito grande. A gente tem aí o caso do Arkham Knight, né? Ele ficou muito tempo em desenvolvimento, tanto que ele ainda é baseado no Unreal Engine 3, né? Ele não é baseado no Unreal Engine 4. Né? E não daria, tipo, quando o Unreal 4 foi lançado, eles não tinham tempo para simplesmente migrar todo o trabalho deles para o Unreal 4, né? Então eles tiveram que continuar com 3 mesmo. Então, assim, até a gente ver, né, uma utilização em massa do DirectX 12, infelizmente vai demorar um pouco mais do que a gente gostaria, né? A gente gostaria que todos os jogos, né, agora do final do ano já utilizassem, mas isso não aconteceu. E a gente vê, isso não é problema não só da API, mas a gente vê muitos jogos sendo adiados, né? Vários jogos foram adiados de 2015 para 2016, então não é um problema só da API, tem o desenvolvimento dos jogos em geral, ele está cada vez mais complicado, né? Os jogos são muito grandes. Então, mas a gente espera aí que logo saia, né? Comecem a sair os jogos baseados em DirectX 12, então a gente vai ter esse melhor aproveitamento de hardware, né? Novos recursos, né? Dos feature levels. Então, assim. Zibert, assim, o DirectX 12, em tese, ele veio para beneficiar o desenvolvedor, dar mais controle para ele sobre o hardware, para extrair mais a performance. Exato. Aí eu te pergunto o seguinte, se tem uma coisa que o filme do Homem-Aranha nos ensinou é que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exato. Aí eu te pergunto, o DirectX 12, ao mesmo tempo que ele pode beneficiar extremamente o desenvolvedor, ele não pode acabar sobrecarregando ele, porque eu já vejo hoje o desenvolvedor, de certa forma, parece que eles estão sobrecarregados, eles vivem adiando jogos, eles vivem entregando jogos mal otimizados, aí eu digo assim, todo mundo pensa que o DirectX 12 vem para solucionar, né? Mas será que ele não vai acabar sobrecarregando mais ainda o desenvolvedor? Mas é só uma ponderação que eu quero que tu fale sobre isso. Sim, a máxima lá do Homem-Aranha sempre é válida, porque realmente tem muita coisa que o driver faz que com o DirectX 12 ou com o Vulkan, com qualquer API de baixo nível, é responsabilidade do desenvolvedor. Então, eu até estava vendo, tem deixa eu ver se eu acho aqui, uma apresentação da própria NVIDIA na área de desenvolvedores sobre o Vulkan, e eles falando que, né, é um desenvolvimento totalmente novo, né, em relação ao que era o OpenGL, por exemplo. Então, assim, é o controle explícito da GPU por parte do desenvolvedor. Então, tinha muita verificação, principalmente de execução, né, que o driver faz em DirectX 11 ou OpenGL clássico, que no Vulkan, no DirectX 12, o driver não tem acesso a isso, né? Ou simplesmente não se importa com isso. Então é responsabilidade do desenvolvedor não enviar comando errado para a GPU. A vantagem disso, por outro lado, né, que depois que o desenvolvedor tem esse controle maior, ele tem, digamos assim, o programa mais justo, mais ajustado, né? Então, assim, uma vez que o negócio está funcionando direito, ele sempre vai funcionar direito. Né? Não tem perigo de alguma versão de driver mudar alguma coisa desse tipo. Então, assim, o desenvolvedor também tem uma garantia maior de que o código dele vai funcionar direito. Então, assim, tu dirias que o GameWorks vai desempenhar uma função mais fundamental, mais primordial ainda a partir do DirectX 12? Sim. O nosso objetivo é claro, utilizar cada vez mais, porque se o custo e o tempo de desenvolvimento dos jogos está cada vez maior, é do interesse do desenvolvedor utilizar soluções prontas, né, que isso economiza muito tempo e dinheiro na criação de um jogo. E daí sim, o objetivo da NVIDIA com isso é trazer recursos cada vez mais fantásticos. Então a gente tem, por exemplo, né, o PhysX Flex,
né? Tem lá o Hairworks, tem uma série de tecnologias, né, o VXGI, né, o sistema de iluminação de Global Illumination dinâmica. Então, o desenvolvedor que quiser implementar um recurso desse, ó, tá pronto, tá aqui, né, só dar uma olhada na documentação, ver como é que ele se integra no jogo e beleza, ele não precisa criar aquilo tudo do zero. Isso é do interesse dos desenvolvedores economizar esse tempo. Eu estava acompanhando aquela discussão, né, que a AMD anunciou recentemente ali, aquela iniciativa de desenvolvimento aberto e tudo mais. Isso é uma faca de dois gumes também, porque por um lado, né, é tudo aberto, tudo muito bonito, só que quem vai desenvolver isso, né? Então, assim, o investimento, né, para o desenvolvimento dessas tecnologias é bastante alto. Então, é por isso que a NVIDIA não abre essas tecnologias, porque a gente, né, tem engenheiros, tem especialistas em efeitos visuais que criam esses efeitos e a gente disponibiliza eles já prontos, porque eles são otimizados para as nossas GPUs. Então não é do nosso interesse também abrir o código para qualquer um poder mexer, sendo que o desenvolvedor sim tem acesso a isso. Lógico que sob contrato para ele não compartilhar esse código com o nosso concorrente. Mas assim, o objetivo é criar um efeito e disponibilizar e a gente garantir que ele funciona bem nas nossas GPUs e dependendo da tecnologia, ele ou só funciona nas nossas GPUs ou ele funciona com desempenho maior nas nossas GPUs porque ele é mais otimizado. Mas esses recursos que são, digamos, utilizam tecnologia comum, por exemplo, Hairworks utiliza Direct Compute, né, não utiliza CUDA. Roda em qualquer GPU que suporta, aí o desempenho vai depender de cada GPU, né, das características dela. Né? Então a gente utiliza, por exemplo, vamos utilizar bastante tessellation, porque a gente colocou bastante tessellation nas GPUs, então vamos aproveitar. Né? Se a outra GPU não tem tanto tessellation, paciência. Assim, é do nosso interesse oferecer isso como, digamos, como benefício para os nossos usuários. Né? Se vai funcionar bem ou não em outro hardware, não é tanto assim, não é que aí que tá. Todo mundo fala, a Nvidia é sacana, né? Ela prejudica, né, digamos assim, ativamente prejudica o desempenho de algum recurso desses em outras GPUs. Não, a gente utiliza recursos que estão nas nossas GPUs, digamos assim, num balanço que é do nosso interesse. Uma coisa que eu vi sim que é, digamos assim, uma direção para o GameWorks, né, daqui para frente, né, ou de um tempo para cá, é a criação de recursos, né, não só os melhores e mais fantásticos efeitos, mas obviamente efeitos que não pesam tanto. Então você pega lá, por exemplo, o HBAO+, né, de Ambient Occlusion. Você pode rodar ele em qualquer GPU, você vai ver o impacto de desempenho dele é muito pequeno. E ele até hoje, né, foi criado já faz uns 2, 3 anos, é a melhor biblioteca de Ambient Occlusion que existe em qualquer jogo. Né? Você pode comparar jogos que tem várias dessas, né? Você pega lá um exemplo, por exemplo, se não me Far engano, Cry, eu acho. o novo é o Far Cry 4. Então, ele tem, digamos, uma SSAO, que digamos, uma biblioteca comum, tem uma tecnologia de Ambient Occlusion criada pela Ubisoft e tem o HBAO+. Então você pode ver, comparar a qualidade de imagem dos três, você vai ver que o HBAO Plus é o que oferece melhor qualidade e com menor impacto no desempenho também. Então, assim, isso é uma direção que a NVIDIA tem tomado, né, nessas tecnologias. Então, não só trazer recursos que, digamos, melhorem, né, significativamente a qualidade de imagem, mas também que não pesem tanto, né, que houve muita reclamação por causa do GameWorks, do Hairworks, porque pesa demais. Mas é aquele negócio, você não Pesa pode... em quem não usa Tessellation. Não só questão de tessellation, mas assim, numa GPU NVIDIA ele pesa bastante também. Por quê? Tem que simular cada fio. Então, isso pesa, né? Você pode comparar a qualidade do cabelo do Geralt com e sem Hairworks, você vai ver, 100 são tipo 2, 3, 4 texturas e beleza. O que dá um efeito, engana a gente muito bem. Enquanto que o Hairworks é cada fiozinho, né, simulado, bonitinho, né? Não só a simulação física dele, mas também a iluminação e tudo mais. Então, assim, por outro lado, pesa. Então, assim, por isso que o recomendado, por exemplo, para rodar o Witcher 3 no Ultra é uma GTX 980.
enquanto que você pode rodar no Ultra sem Hairworks com uma 970. Então, se você tem uma GPU menor do que isso, nem tente ativar o Hairworks, porque tem outros recursos no jogo que vão te dar vão ser mais significativos em qualidade de imagem e não vão pesar tanto em desempenho. Então, assim, a regra máxima costuma ser só utilize se você tiver performance sobrando. Exatamente. Enquanto o objetivo, né, cada vez mais é trazer recursos que não pesem tanto, que mais gente possa utilizar. Agora, rapidinho, só para também deixar o Peperaio falar, uma última perguntinha assim. O DirectX 12, todo mundo está dizendo que vai ser um salto de performance. Eu li o desenvolvedor de Fable Legends dizendo que não é necessariamente um salto de performance. Ele vai ter a performance na mão e o desenvolvedor de Fable Legends disse: o que eu tiver a mais de performance, eu vou passar para o gráfico. Ou seja, Exato. ele vai ter a opção de melhorar bastante o gráfico em vez de melhorar a performance. Aí, do que tu tens visto assim, dos desenvolvedores que estão trabalhando, eles estão focando mais no avanço gráfico ou realmente no avanço de performance? Sim, é aquilo que eu comentei antes, né? Se você tem um ganho de performance, você vai aproveitar esse ganho para investir, né, recuperar em qualidade de imagem. Então, se o jogo já está rodando a 60 quadros por segundo, para que você vai fazer ele rodar a 90 com a mesma qualidade de imagem, se você pode fazer ele rodar mais bonito a 60? Né? Lógico, vai depender, digamos assim, todo jogo, todo desenvolvedor, ele tem um target de performance. Então ele fala, olha, eu quero que o meu jogo rode, por exemplo, no high com uma placa de vídeo dessa classe, a 60 quadros por segundo. Então ele vai desenvolver o jogo, vai fazer os efeitos para bater naquele target. Daí, tem uma placa de vídeo mais potente, beleza, a gente pode aproveitar essa performance extra para rodar numa resolução maior, rodar com mais anti-aliasing, carregar algum outro efeito, né? Então, ou implementar algum outro efeito a mais, né, que não era possível antes, mas digamos que tem a barra está aqui, então você pode escolher o que fazer se você tem performance sobrando. Então, o que normalmente se faz é melhorar a qualidade gráfica para que a performance que você tenha mais seja utilizada ainda respeitando, né, aquela experiência tipicamente dos 60, normalmente nos consoles é 30. Né, e agora para a realidade virtual vai ser 90. Então, assim, você tem que, digamos assim, dimensionar, né? Você vai brincando com os botões lá do jogo para ver o que compensa ganhar qualidade ou perder qualidade para ganhar ou perder performance. Se você isso varia não só de desenvolvedor, mas usuário também. Tem gente que prefere jogar a 30 no 1 ou a 60 no médio, por exemplo. Né? Então, fica a gosto do freguês também. Bom, Zibert, eu tenho 4 perguntas para você. 3 perguntas são do assunto anterior, que é GPUs Pascal. Assim, provavelmente você não vai poder falar tudo, né? Você pode falar pra gente se tem alguma data aproximada de lançamento, nem que fosse por trimestre? Não posso falar. Não pode. A segunda pergunta... A segunda pergunta eu também não sei se você vai poder responder. A gente, nessa última geração, a gente pôde presenciar mais pessoas rodando a 4K, e aí surgiu aquela necessidade. Será que um dia a gente vai poder rodar 4K Ultras a 60 quadros por segundo? Então, as GPUs Pascal, elas serão mais adequadas para isso? Elas serão mais apropriadas para isso? Bom, se a nossa expectativa é dobrar a performance, então se hoje você precisa de um SLI de 980 Ti para rodar em 4K no Ultra 60 quadros por segundo, às vezes até mais. A gente espera que uma GPU top da próxima geração faça isso sozinha, né? Pelo menos o mesmo trabalho de duas faça sozinha. E daí as de baixo vai depender de cada uma. Né? Tá. O seu áudio ficou um pouquinho bugado de novo. Eu vou desligar a câmera. Desligar a câmera. Será que não é o microfone que você trocou, alguma coisa aí? Não troquei, não achei nada. É que eu acho que a minha amada aqui tá vendo filme, então deve estar usando a conexão. Ok. Zibert? Eu?
Ok, ainda. Então, a última pergunta, provavelmente você não vai poder responder também. Nós chegamos na série 900 e agora? Vai para 1000? Boa pergunta. Isso depende mais do pessoal de marketing mesmo. Assim, eu sei código, né? Nome código de GPU, como cada uma dessas vai se chamar, ainda não sei nem se está finalizado ainda. Mas assim, né? Quadro, GeForce, Titan, Tesla, esses nomes devem continuar. A numeração talvez mude, né? Sei lá. Mas isso a gente vai descobrir no lançamento mesmo. Beleza. E a minha última pergunta, que já vai ligar ao último assunto da nossa live, que é sobre realidade virtual, né? A gente estava comentando aqui sobre muitas coisas interessantes. Eu estava lendo um artigo no blog da NVIDIA que falava sobre realidade virtual, sobre requisitos que ela tem uma exigência maior, então você precisa de um hardware mais forte, mas você também precisa de uma otimização. E aí que entrou o Multi-Resolution Shading, né, que é um assunto interessante também, que eu não sei se você comentou, porque lá no começo você estava falando, estava um pouquinho bugado o áudio. Enfim, aí a minha pergunta novamente, a GPU Pascal, ela vai trazer um pouco mais de folga para o VR, ela vai ser uma GPU mais adequada para isso, porque você precisa de mais poder e ao mesmo tempo dizem os rumores que as GPUs Pascal serão mais fortes, terão um grande salto de desempenho em relação ao Max. Então acaba meio que casando essas duas coisas. Você precisa de performance e você está ganhando performance. Então GPU Pascal é uma placa que vai ter mais folga para o VR, é uma placa mais adequada? Sim, também, porque a gente já tem muita coisa voltada para a VR nas GPUs atuais. Não estou falando só de Maxwell, estou dizendo desde Fermi. Eu puxei aqui, vocês devem estar vendo a parte do GameWorks VR. Então, assim, tem vários recursos, né? São várias bibliotecas que melhoram, né, o desempenho ou alguma utilização em realidade virtual para as nossas GPUs. Uma coisa importante aqui é o seguinte, quem quiser pode entrar aqui nesse endereço, né, developer.nvidia.com, então só procurar por GameWorks VR no Google, ele já vai dar, acho que é o primeiro link, mas tem uma apresentação aqui, uma palestrinha que a NVIDIA deu um dia, e tem não só, né, os slides, mas tem o texto, né, que explica o que é cada um. E aqui fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, todos esses recursos, eles estão disponíveis, aliás, de todas essas bibliotecas, o único que é exclusivo para Maxwell é o Multi-Rest Shading. Todos os outros, eles podem ser utilizados desde GPUs Fermi. Então, a gente tem lá, né, o VRSLI, né, o Multi-Rest Shading não, mas o Context Priority, Direct Mode, Front Rendering Buffer. Isso tudo está disponível desde a série 500. A única coisa que é exclusiva para Maxwell é o Multi-Rest Shading. Então, assim, e uma coisa importante para diferenciar é o seguinte, que nem está mostrando aqui na página, o VRSLI e o Multi-Rest Shading são coisas que o desenvolvedor do jogo utiliza. Essas outras aqui já estão implementadas dentro do driver do headset. Uhum. Então a NVIDIA trabalhou com a Oculus, trabalhou com a HTC, né, com a Valve, para implementar esses benefícios aqui dentro do próprio SDK, ou dentro do próprio driver do Rift e do Vive, né, que é o Oculus da Valve. E cada um deles tem é uma solução bem interessante para, digamos, o problema da realidade virtual. Porque até estava vendo nos comentários esses dias que o pessoal comentando, né, a NVIDIA falou que para rodar a realidade virtual você precisa de 7 vezes mais poder de processamento do que 1080p. E daí o pessoal, mas como essa conta, não sei o que, resolução, quadros por segundo, é que essa conta era para 1080p 30 quadros por segundo. Então, assim, tanto o Rift quanto o Vive, eles trabalham numa resolução maior do que Full HD e a 90 quadros por segundo. Então, você conta lá o número de pixels de 1080p a 30 quadros por segundo, o número de pixels das telas do Rift a 90 quadros por segundo, vai dar 7 vezes mais. Mas, por outro lado, 1080p a 30 digamos assim, trivial.
já, né? Para uma placa de alto desempenho, tipo a 970, você vai rodar todos os jogos com tudo no Ultra a bem mais do que 30 quadros por segundo. Né? Então você pode utilizar essa folga de desempenho dela para rodar numa resolução maior, carregar mais node-eles e coisas desse tipo. Passando para um óculos de VR, não é aí que tá, não é só performance. Né? Você precisa a tela do Rift de, se não me engano, 1200 por 2160. Mais ou menos a altura de 4K, só que com um pouco menos da largura, porque cada tela ela não precisa ser tão larga quanto um monitor, porque ela vai ocupar um pouquinho mais da metade do seu campo de visão. Então, assim, não precisa de uma resolução tão mais alta assim, mas na altura sim. E os 90 quadros por segundo são importantes porque é um tempo de resposta baixo, né, porque 60 para a realidade virtual seria muito pouco. Agora, não é falar, beleza, minha placa já roda determinado jogo numa resolução até maior do que a do óculos a mais de 90 quadros por segundo. Mas é aí que entra a latência, né, e a utilização digamos, o menor tempo de resposta eu estava até aqui na apresentação, chamado motion to photons, né, que tem que ser menor do que 20 milissegundos. Então, o seu movimento de cabeça é mais um comando de entrada, né, que a gente tem o mouse e o teclado. Isso vai entrar dentro da atualização da simulação do jogo, que daí sim vai ser enviado para a placa renderizar aquela imagem e depois vai ser escrito na tela, né, porque queira ou não, o óculos é como se fosse um monitor. Isso tudo tem que acontecer em menos do que 20 milissegundos. Então, assim, não adianta você ter, sei lá, 100 quadros por segundo se embora o tempo de processamento dele seja curto, o seu comando ele demora para chegar até a tela. Então é por isso que existem essas outras tecnologias aqui que ajudam a cortar, a encurtar cada vez mais esse caminho. Nessa apresentação aqui, quem tiver paciência, tiver curiosidade para olhar, explica um pouquinho de cada um. Por exemplo, aqui é explicando o VRSLI, porque uma diferença fundamental, digamos, do SLI para uma tela e em realidade virtual é que para uma tela, cada GPU gera um quadro diferente, ou seja, um quadro que acontece num momento de tempo diferente do jogo. Enquanto que em VR não. As duas imagens, embora tenham perspectivas diferentes, elas acontecem no mesmo instante de tempo. Então, assim, o trabalho da CPU é um só, para atualizar a simulação do mundo, e daí sim, o trabalho da GPU é dobrado, porque você tem que renderizar duas telas. E daí isso casa muito bem com o SLI. Então você tem, né, gerou um quadro, aí você já manda para a GPU, fala, ó, esse instante do tempo você vai renderizar dessa posição de um lado e dessa posição do outro. E daí depois o tempo de processamento é que isso vai ser exibido na tela. Então você pode ver que a latência de um SLI para uma tela é muito maior do que a latência para um SLI utilizado em realidade virtual. Então isso também ajuda, porque essa barrinha aqui, ou seja, uma GPU teria que gastar esse mesmo tempo, né, ou seja, para renderizar cada imagem. Então, se você só tivesse uma GPU só, essas duas barrinhas verdes estariam aqui. Então, essa latência aqui estaria depois. Então, utilizando duas GPUs, você consegue reduzir esse tempo e isso é mais fácil de você respeitar aqueles 20 milissegundos. Porque se você não respeitar aqueles 20 milissegundos, o usuário pode ficar com náuseas, pode ficar enjoado, né, porque você vai ter digamos, um descompasso entre o seu movimento de cabeça e o que está aparecendo na tela. Então, por isso que é importante respeitar essa latência. Então, a maior parte dessas bibliotecas visa não só recurso de qualidade de imagem, efeito visual, mas o próprio funcionamento do óculos para respeitar, garantir esse melhor funcionamento, né, e no menor tempo possível. Aí, deixa eu só passar aqui rapidinho pelos outros. Exhibit, o teu áudio ainda tá um pouco picotado. Então, deve ser por causa do compartilhamento da tela. Deixa eu só mostrar o Time Warp aqui. Eu vou cortar o compartilhamento para explicar ele um pouco. Então, assim, a gente tem lá, né, quem puder acompanhar, vamos supor, esses 3 recursos que estão disponíveis para o criador do óculos. Né? Então, você tem prioridade de contexto, modo direto, front rendering buffer. Então, isso são coisas que não estão disponíveis, por exemplo, no DirectX 11.
mas a NVIDIA criou essas extensões utilizando, digamos, uma linguagem... Opa, peraí, ajustou o nível do meu áudio. Eu ouvi uns barulhinhos aqui. Desculpa. Então, assim, isso não está disponível dentro do DirectX 11, mas a NVIDIA implementou através da NVIDIA API, então, que não é necessariamente uma API gráfica, mas é um sistema que a gente consegue mandar comandos, digamos, de sistema para a GPU, implementando esses recursos e disponibilizando isso como uma biblioteca de GameWorks. Então, são coisas que não dependem necessariamente de uma API gráfica ou outra, são comandos nativos da GPU. E daí isso está implementado dentro do próprio driver do óculos. Então, assim, o bacana desse desenvolvimento é isso. São coisas que nenhum desenvolvedor consegue fazer, só a própria NVIDIA consegue fazer. Então a gente faz e disponibiliza. Né? E isso está aberto não só para qualquer desenvolvedor independente, por exemplo, mas coisas, por exemplo, como o Multi-Res Shading, já existe, já está, digamos, a própria NVIDIA criou a implementação dele para o Unreal 4. Então, o desenvolvedor que já cria jogos no Unreal 4, ele pode implementar o Multi-Res Shading, ele é simplesmente pegar a biblioteca e já vai ter uma opção lá dentro da SDK para implementar ela, né, para utilizar. Zibert, realmente o áudio está picotando. Eu acho que seria bom tu sair rápido e voltar. Entra de novo, quem sabe resolve. Que aí ele resolve, ele conserta. Pode ser. Eu vou desligar aqui. Compensa eu reiniciar meu modem ou não? Não sei. Testa, só sai aí, entra e a gente vai vendo. Eu vou só sair. Por gentileza. Me chama de novo? Sim. Claro. Aí, galera que tá assistindo, desculpa aí o áudio, que realmente o problema parece ser lá. Mas a gente vai resolver, estamos com problemas técnicos. Nossa. Eu voltei, não sei se melhorou. Agora, melhorou. Perfeito. Perfeito. Agora, pode voltar à aula. Tá. Não, então, só concluindo então essa parte do GameWorks VR, então, essas extensões para o próprio funcionamento do óculos estão, né, ou implementadas direto no driver do óculos e do Vive, ou então as que estão disponíveis, são bibliotecas disponíveis para o desenvolvedor, estão disponíveis para qualquer um, né, qualquer desenvolvedor independente pode ir lá no developer.nvidia.com, né, e baixar tanto a própria biblioteca como a documentação para saber utilizar. Então, assim, o código não é aberto, mas está disponível para todo mundo. Né? Essa que é a questão. E porque é do nosso interesse também que os desenvolvedores utilizem essas bibliotecas para fomentar o uso das nossas tecnologias, das nossas GPUs. Vocês, não sei se viram, faz um tempo aí, alguns vídeos, tipo, um cara pegou um boneco, um modelo do Mario, jogou dentro do Unreal 4 e implementou Hairworks nele. Isso, você vê, um desenvolvedor independente fez isso. Não precisa ser um grande estúdio. Né? Então, isso tudo está disponível para qualquer desenvolvedor. Vocês têm curiosidade em saber um pouquinho mais de como funciona o Multi-Res Shading ou isso foge do escopo da live? Por mim, fale. É que eu vi que já estourou um pouco tempo. Mas isso aí é nosso amigo Lucas aí, determina. Não, fica à vontade, pode falar. Tá, vou procurar resumir. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo, ver se funciona. Tá. Então, assim, para ter uma ideia do que é o Multi-Res Shading. Para o óculos, né, tanto o Rift ou o Vive ou qualquer óculos de realidade virtual funcionar, existe um conjunto óptico dentro dele, né, tem lentes, tipo lente de óculos, e a imagem na tela dele, ela tem que ser exibida distorcida para que a ótica faça uma redistorção e a gente enxergue isso normalmente. Isso é feito porque, como a tela fica muito perto, o nosso olho não ia conseguir focar diretamente na tela. Então, essa lente que está ali dentro do óculos é para, digamos, para parecer que a tela fica mais longe. Só que existe uma distorção ótica ali que tem que ser feita. Então, esse exemplo aqui, você pode ver que as imagens são, né, curvadinhas assim. Então, isso é a distorção que o desenvolvedor tem que aplicar na imagem, e é assim que ela vai aparecer na tela do óculos, e daí o que a gente vai enxergar é através do conjunto óptico dentro do próprio óculos. Então, só que, né, óbvio, nossas GPUs não geram imagem
distorcida. Então, o que normalmente o que a gente tem que fazer é gera a imagem normal e depois distorce. Nesse processo, uma coisa que a gente pode observar é o seguinte: a gente perde muita informação. Então a gente gera a imagem quadradinha, bonitinha, como se fosse exibir no monitor, e na hora de distorcer ela, né, fazer esse warp, a gente perde muitos pixels, porque tem muita parte da imagem que vai ser comprimida. Então nessa compressão, a gente fala, poxa, se a gente vai perder esses pixels, a gente pode simplesmente não gerar esses pixels. Assim a gente ganha performance. Então, dentro da Maxwell, interessante isso. Se você estudar desenvolvimento de jogos, você vai ver que o que eles mais fazem é enganar a gente. Desde a ilusão do movimento até como são construídos os efeitos. Mas então a ideia é a seguinte: dentro da Maxwell existe um recurso chamado multiprojection. Deixa eu achar aqui o slide. Então assim, o multiprojection permite que cada triângulo, né, cada polígono, ele possa ser visto, né, digamos assim, dentro da GPU, individualmente ou em partes diferentes, ou por mais de uma parte. Então, a ideia é, a gente consegue, digamos, fazer 9 projeções, né, então dividir a tela em zonas, e daí cada uma dessas zonas a gente pode renderizar numa resolução diferente. Então, o meio da tela, que é a parte que vai estar praticamente intacta depois da distorção, a gente pode renderizar em resolução máxima, né, em resolução normal, enquanto que as bordas, como elas já vão ser comprimidas ou simplesmente cortadas, a gente pode renderizar numa resolução menor. E com isso a gente economiza trabalho da GPU e a gente ganha desempenho. Então, a NVIDIA criou essa biblioteca que permite dar esse controle para o desenvolvedor. Então, em vez de ele simplesmente ter que renderizar uma imagem completa para depois perder, né, grande parte dela, a gente já pode renderizar essa imagem grande com partes dela em resolução menor, e daí a gente consegue aproveitar essa folga de desempenho em outros lugares. E o bacana é que a gente tem, por exemplo, como alavancas que a gente pode controlar para um lado e para o outro. Então o exemplo que a gente tem aqui em cima a gente pode ter o centro menor, e as bordas maiores, só que daí as bordas também vão ter que utilizar uma resolução maior, né? Ou então a gente pode ter o centro maior e as bordas menores, e essas sim podem ter uma resolução muito menor. É o exemplo que a gente tem aqui, ó. O centro maior e as bordas menores trabalhando numa resolução maior. Enquanto que o centro um pouquinho menor e as bordas maiores, só que elas numa resolução muito menor. E aí, através de algumas contas, a gente vê que fazendo esse balanço, né, do centro menor em qualidade máxima e das bordas maiores em qualidade muito inferior, a gente consegue economizar 50% dos pixels. Então, assim, digamos, um pedaço dentro da tela de, sei lá, dentro da tela do óculos, por exemplo, tem 1.200 de largura, chuta aí que a gente pode utilizar uns 800 pixels, né, do meio da tela em qualidade máxima, e os outros 400 de cada lado, não, 200 de cada lado, a gente pode renderizar, em vez de resolução máxima, renderizar em 1/4 da resolução, por exemplo. E com isso, no total, é praticamente a metade dos pixels, né, da imagem completa. E isso é folga de desempenho que a gente pode usar para aumentar a qualidade da imagem, ou para garantir que a gente vai atingir os 90 quadros por segundo, por exemplo. Então, isso é uma das bibliotecas, né, do GameWorks VR. Isso sim, é exclusivo para Maxwell, né, ele utiliza recursos que são naturais apenas da arquitetura Maxwell, mas já está implementado, já existe a implementação para Unreal Engine 4 pronta. Então, qualquer desenvolvedor que usa Unreal 4 pode implementar o suporte a Multi-Res Shading tranquilamente. E daí tem, né, Asynchronous Time Warp, esse um monte de coisas que, né, ou são recursos nativos da própria SDK do óculos, ou então são coisas que a NVIDIA implementou e já integrou dentro da SDK, né, do driver. Zibert, tudo que a gente ouviu falar na realidade de realidade virtual, a gente tem de kit de desenvolvimento, de alguns rumores, etc. Mas assim, eu já vi que no site da NVIDIA fala que os óculos vão ser 1680 por 1050. Eu já vi que parece que o óculos do PlayStation vai ser 1080p 60 fps, não 90. A gente fica ouvindo assim várias, parece até que não tem vários padrões.
parece até que não tem um padrão. Por exemplo, o 1080p é um padrão com LG, Samsung, 4K é um padrão com... O VR, cada um fabricante vai escolher uma resolução aprimorada para si ou tem um padrão afinal? Não, cada fabricante escolhe a sua. Tanto que eu não lembro exatamente agora a resolução do Rift e do Vive, mas se não me engano elas são um pouquinho diferentes, mas ambos trabalham a 90 quadros por segundo. O PlayStation VR, se não me engano, são 2 telas Full HD e ambas trabalham a 120 Hz. Aí se você vai utilizar 120 FPS ou não, pode ficar a cargo do desenvolvedor. Tanto que um dos recursos que a gente tem ali dentro da própria SDK do Oculus é o chamado Asynchronous Time Warp, que o que ele faz? Se o frame não ficou pronto para ser exibido naquele momento, ele vai simplesmente pegar o frame anterior, reposicionar ele de acordo com a sua cabeça, e daí, ou seja, a imagem que você vai ver, né, os personagens não mudaram de lugar, né, não se movimentaram, mas a sua posição de cabeça reflete o que você está fazendo. Então isso ajuda a evitar, né, esse descompasso entre o que você está fazendo e o que você está vendo, mesmo que a simulação do mundo não tenha sido atualizada naquele frame. Então, assim, isso não é uma solução mágica, mas é uma rede, eles chamam, né, de safety net, né, uma segurança para o desenvolvedor que você não vai causar dor de cabeça no usuário. Mas, assim, esses são os únicos que a gente conhece até agora, né? A Razer tem uma iniciativa de VR aberta, então, fabricantes de óculos que queiram utilizar, digamos, esse modelo proposto pela Razer, ou por criar algum outro, ele pode escolher uma resolução diferente. Então, assim, a gente já viu que o Oculus Rift vai custar $600. Então, assim, é significativo. Então, assim, outro fabricante pode escolher fazer uma tela com uma resolução menor e lançar mais barato. Mas, assim, o funcionamento fundamental do VR é o mesmo. Então, assim, não importa a resolução, não importa a quantidade de quadros por segundo, tem uma série de detalhes que tem que ser feitos para o usuário ter uma boa experiência. Então, é isso que a NVIDIA quer oferecer com o GameWorks VR, para que não importa qual óculos você tenha, utilizando uma GeForce, você tenha certeza que ele vai funcionar bem. Por isso que a gente também fez agora, né, foi anunciado, eu vi até o Peperaio postou a notícia de computadores certificados para VR. Né? Então, assim, né, a gente quer facilitar todo esse processo, porque existe muita dúvida, né? Então, comprando essa máquina, você pode utilizar VR, né? Então, lá dentro tem uma GTX 970, um Core i5, 8 GB de RAM, né? Por aí vai. Então, assim, são as especificações necessárias para utilizar um óculos qualquer, né? Seja o Vive, seja o Rift, seja algum outro, mas você já compra aquela máquina sabendo que você vai poder utilizar a realidade virtual com ela. Isso aí. Marcos, você tem alguma pergunta a mais para fazer para o Zibert? Não, só para finalizar mesmo, eu queria saber se ele já experimentou mesmo a realidade virtual, assim, num ponto que provavelmente nós que não temos acesso, nós ainda não vimos. Tu já chegaste a experimentar um jogo assim? Eu joguei o Eve Valkyrie. A gente tinha ele no stand na BGS, e por coincidência ou não, ele vai ser... né, a Oculus vai dar esse jogo junto com o Rift, né? Então quem comprar o Rift já vai ganhar o Eve Valkyrie, e é um jogo muito legal. Então, assim, realmente o Super Mario 64 do Oculus Rift. Então, assim, o cara que comprar o Oculus já vai ter um jogo muito bom para jogar, e já é uma experiência impressionante, né? Porque é um jogo muito bom e funciona muito bem. Então, assim, um jogo que realmente demonstra muito bem a capacidade da realidade virtual, né? Porque você tá, né, o óculos, ele preenche todo o seu campo de visão, e cada movimento que você faz, ele se reflete imediatamente na imagem. Então você realmente se sente imerso dentro do jogo, e é uma experiência muito natural, né? Porque você está dentro do cockpit de uma nave, você está segurando um joystick, então, assim, para o teu cérebro é cômodo você, digamos, aceitar que o teu avatar está dentro de uma nave, pilotando uma nave, seja com alavancas ou com o que for, mas segurando alguma coisa, e você está sentado, e o seu avatar também está sentado. Então, assim, não é que nem aquelas experiências que você tem que andar, mas não pode. Daí você tem que pegar um joystick e movimentar a alavanca para o seu avatar andar, mas você não pode andar. Então, assim, não existe
digamos, essa desconexão. É uma experiência natural, coerente, então o teu cérebro aceita que você está ali de uma forma mais fácil. Então, assim, isso vai ser aplicado para inúmeros outros jogos, né? E não só jogos, né? Tem as chamadas experiências de realidade virtual. Então, você tem, né? Fizeram ali Atividade Paranormal, né? No lançamento do filme, eles criaram a casa do filme lá dentro em realidade virtual e botaram, né, nos cinemas para a galera experimentar. Então a galera pode passear dentro da casa, tomar susto, desmaiar, né? Fizeram, né? O pessoal que cria essas coisas, acho que eles são bem, digamos, cruéis mesmo, né? Fizeram tomar susto, fizeram aquele filme o diretor do De Volta para o Futuro lá, da Travessia, na corda bamba lá, fizeram uma dessas também, agora fizeram a escalada do Everest, né, a Crytek fez aquele passeio pela Ilha dos Dinossauros, então assim, são experiências, né, não são necessariamente jogos, são outras coisas que podem ser exploradas em realidade virtual, né, a Valve fez aquela ferramenta de desenho, então imagina você poder desenhar, né, com os movimentos, né, eles têm os controles de movimento, tipo do Wii, mas você desenha isso no ambiente virtual e você consegue olhar o seu desenho por dentro. Então, assim, é muito bacana. Então, esse tipo de utilização é o que vai, digamos assim, não necessariamente associar a realidade virtual a jogos, mas tem um público muito maior que pode se interessar. Então, é por isso que a gente tem bastante perspectiva interessante, né, digamos assim, uma expectativa bem grande de público para realidade virtual, né, que não são só gamers, né, outras experiências também estão abertas, e por isso também que a gente quer facilitar o acesso, né, garantindo que todos os óculos vão funcionar, fazendo essas parcerias com os fabricantes para que, olha, comprando uma máquina com, né, GTX, né, VR Ready, você tem certeza que ela vai funcionar bem, então, né, tudo para facilitar o acesso, ainda que seja, né, o custo seja significativo, mas facilitar essas informações, não deixar só dependendo de entusiastas que sabem o que estão fazendo, mas qualquer pessoa pode simplesmente comprar um aparelho desses e usar, sem maiores complicações. Mas e no caso de pessoas que usam óculos, por exemplo, tem algum ajuste? É complicado. Eu tive que colocar o óculos. Caso, né? Tive que colocar o óculos por cima do meu óculos, né? Porque eu tenho miopia, então tirando o meu óculos e colocando o Rift, eu não enxergo nada, fica tudo borrado. Mas assim, o próprio Rift, ele é, principalmente na versão final, ele tem um espaço maior dentro dele para caber um óculos, né? Um óculos de lentes corretivas para quem já usa óculos. Mas assim, ainda é desconfortável, é que nem filme 3D, né? Não adianta. Se você já usa óculos, colocar outra coisa por cima atrapalha. Né? Por isso que eu quero fazer a cirurgia de correção de miopia também, para não depender mais disso. Mas outros óculos talvez possam ser mais desenvolvidos pensando mais em quem já usa óculos, né? Outros, né, headsets. Mas assim, o bacana é que tanto a versão final do Rift quanto o Vive, eles são bem leves, né, são bastante confortáveis, então você consegue utilizar eles durante bastante tempo sem desconforto físico, né, e a realidade virtual funcionando bem, né, a 90 quadros por segundo, respeitando aquele tempo de resposta, você consegue jogar por horas sem qualquer tipo de desconforto. Então é um cenário bem diferente do que foi, né, no lançamento do 3D, por exemplo. E o curioso é que muita coisa que foi desenvolvida para o 3D está sendo aproveitada agora para o VR, né, a questão das duas câmeras, né, como é que você controla, né, a divergência entre elas, esse tipo de coisa, isso tudo já foi, digamos, foram problemas que foram resolvidos para 3D e já muito trabalho adiantou agora ao desenvolvimento da realidade virtual. Por isso que, né, toda a indústria está bastante animada com a tecnologia, porque finalmente tem tecnologia que funciona bem e, né, ainda é um pouco caro, mas também não é absurdo, né? Antes só existiam aplicações militares, por exemplo, que custavam vários milhares de dólares. Agora, pelo menos, tem, né, óculos de realidade virtual que custa algumas centenas só. Ok. Vamos então às perguntas finais. Vou para as perguntas do pessoal dos comentários aí. Bom, serão 10 minutos.
de perguntas aí que o pessoal vai fazer pra gente. Claro, perguntas relacionadas ao mundo NVIDIA, né? Não adianta perguntar da AMD que a gente não vai responder. Nós vamos ter lives de outros fabricantes também, então deixe para as outras lives, ok? Eu já pesquei uma pergunta aqui que provavelmente o Zibert não vai responder também. GTX 960 Ti. Quê? Assim, não tenho. Não, eu não, óbvio, eu não posso responder a pergunta, mas a questão é a seguinte: a gente vai lançar uma família inteira de Pascal, mas tem alguns modelos podem demorar. Então, eventualmente, a gente vai ter que lançar algumas placas Maxwell novas. Não acredito que saia uma 960 Ti, mas vão vir algumas GTs. Pode vir alguma outra GTX, né, de gama alta nova, mas não posso falar nada específico ainda. Ok. Então, pessoal, envie suas perguntas agora sobre realidade virtual, sobre GPUs Pascal, enfim. Claro, só as coisas que a gente não pode responder, né? Tem certos assuntos que o Zibert não vai poder responder, de data, preço, esse tipo de coisa, mas fique à vontade, nos próximos 10 minutos, e nós vamos encerrar a nossa transmissão. Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando. Únicos benefícios. Deixa eu ver aqui com o pessoal aqui no grupo. Também eles perguntam bastante. Deixa eu ver aqui. Zibert, tu achas que. Porque assim, o Full HD é um padrão que ficou, o 4K é um padrão que ficou, mas o 3D não. Certo? Isso eu particularmente associo ao fato de que você não pode compartilhar a experiência do 3D a não ser que outra pessoa tenha um óculos. Então assim, o próprio VR vai ser uma experiência solitária. Então você vai aproveitar o negócio de assim, só eu que estou aproveitando. Olha aqui, não dá. Não dá para a pessoa olhar com você. Será que no final das contas isso aí não vai ser uma coisa que a gente vai aproveitar bastante, mas vai meio que ser isolada, não? Olha, eu até estava, não lembro se eu estava discutindo com alguém ou lendo um artigo, analisando, né, divagando sobre a não morte do multiplayer local. Né? A gente, desde o boom da internet, né, do multiplayer online, cada vez menos a gente vê jogos com multiplayer local, né, que você joga, né, sentado no mesmo sofá, né, com alguém do lado, né, usando dois controles da mesma máquina, por exemplo. Mas ainda existem. Né, e até iniciativas como a gente tem com o Share, você pode usar um jogo de multiplayer local através da internet. Então é uma tendência e a gente espera, né, digamos assim, algo que casa muito bem com VR, é você ter experiências multiplayer online. Então, né, você vai, principalmente porque em realidade virtual realmente não importa se alguém do seu lado ou se está do outro lado do mundo. Você vai ver ele do seu lado dentro do jogo. Então, a gente espera que muitas dessas experiências, né, não só experiências, mas digo jogos, VR, sejam focados em multiplayer online. Então, sim, você não precisa compartilhar com quem está do seu lado, você pode compartilhar, você pode ter essa, digamos, integração social com gente que não está fisicamente do seu lado. E isso, digamos assim, cai de uma forma bastante natural. Uma coisa que eu vi muito interessante é um jogo da Sony, aquele de combate de robôs para a realidade virtual, eu esqueci o nome agora. Mas tá uma coisa de novo áudio. Eita, deixa eu cancelar a câmera aqui para ver se melhora. Então, assim, um jogo de combate de robôs, tal, multiplayer, né, 2 times, não sei o que. E eles, inclusive, já puxaram um gancho de esportes, né, com narração e tudo mais, campeonatos. Mas, assim, é uma iniciativa muito interessante, porque é um jogo que nem o Eve, né, então você está dentro de um cockpit. Então, assim, é natural para você estar sentado e o seu avatar está sentado. E você tem essa integração com outros jogadores. Não importa se eles estão do seu lado, obviamente, muito provavelmente eles não estarão fisicamente do seu lado, mas você vai poder conversar com muita gente. Então, assim, e uma outra coisa que eu achei bem interessante, que a própria Oculus está fazendo, não só para o Rift, mas para o Gear VR também, é um negócio de cinema virtual. Então, você poder assistir um filme
né, no cinema virtual dentro do óculos, junto com alguma outra pessoa. Então o sistema vai se encarregar de sincronizar o filme para os dois estarem assistindo ao mesmo tempo, e daí você pode conversar durante o filme, né, comentar o filme. Então um viu uma coisa que quer comentar com o outro, ele pode conversar com a outra pessoa enquanto está assistindo o filme. Então, assim, e né, N outras utilizações, mas que promovem essa integração remota, porque dentro da realidade virtual você realmente vai achar que a pessoa está do seu lado. Zibert, eu tenho aqui duas perguntas relacionadas a 970. Uma é por que é preciso, no mínimo, uma GTX 970 para usar o VR? E a segunda, a GTX 970 vai ficar defasada em 2016? A 970 é o mínimo para VR por questão de performance mesmo. Então, né, para você produzir a quantidade de pixels para atender, abastecer a tela do óculos a 90 quadros por segundo, você realmente precisa de uma 970. Porque a 960, por exemplo, simplesmente não conseguiria. E daí entram as outras otimizações para garantir o tempo de resposta, aquela coisa toda. Mas ela é o mínimo. Então, assim, se você tiver uma 980, uma 980 Ti, provavelmente dentro do jogo você vai ter como melhorar ainda mais a qualidade de imagem, né, respeitando lá os 90 quadros por segundo. Então, mas por outro lado, a 970 ela já é uma placa bastante potente, né? Ela vende bastante justamente porque é uma placa muito boa, né? Ela roda qualquer jogo, né, atual em Ultra, em Full HD a mais de 60 quadros por segundo é quase certeza, né? Aí vai depender de um jogo ou outro, talvez, né, rode muito a mais do que 60 ou pouco a mais do que 60. Mas, assim, e outra, né, o próprio desenvolvedor não vai apelar tanto na qualidade da imagem para a realidade virtual, sabendo que atingir 90 quadros por segundo não é uma tarefa tão simples. Então, a gente espera que, assim, os próprios jogos de realidade virtual não pesem tanto. Então, uma 970 vai conseguir atingir os 90 quadros por segundo sem problema. E daí pro ano que vem, desculpa, só estou concluindo a parte de se ela vai ficar obsoleta ou não. Vão existir outras placas, né, provavelmente mais baratas, com a performance da 970. E como ela tem uma base instalada muito grande, e ela é, digamos, o target de performance para a realidade virtual, quem tem uma 970 hoje provavelmente vai conseguir utilizar ela em realidade virtual, mesmo em jogos normais, durante um bom tempo, sem qualquer complicação. Ok. Beleza. Acho que é isso, né? Eu vi, não sei se posso pescar alguma pergunta aqui. Sim, fica à vontade, tem vários aí. Eu vi aqui se a 970 roda VR, a 780 Ti também, sim. Você pode ver lá no GeForce Experience. Aliás, deixa eu ver aqui se o meu vai mostrar. Porque o meu até me perguntaram a configuração do meu PC. Olha, meu PC não é o PC da NASA, viu? Mas também não é o PC da Xuxa, do Jogo do Milhão. Eu tenho... Deixa eu ver se eu posso mostrar aqui para vocês. Zibert, o seu áudio ele deu uma bugada de novo. Olha só, o que é o meu PC aqui? Ele é... Olha só. Então, olha só, eu tenho uma Titan da primeira e ela qualifica... Não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Não. Não, tá acho que é porque tá em full. Porque tá em full. Porque tá em full. Não pode ficar em full. Será que eu posso compartilhar a tela toda? Será que vai aparecer? Bora ver. Tá aí. Tá aí sim. E talvez também porque o meu monitor ele é 21:9. Vamos ver, tá aparecendo? Não. Acho que não, né? Não, tá aparecendo. Tá aparecendo? Consegue. Sim. Então, beleza. Sim, apareceu. Agora. Olha, é um Core i5 3450. Ele é terceira geração, 3.1 GHz. Não é extraordinário, mas é bonzinho, eu gosto dele. 16 GB de RAM, isso sim eu fiz questão. Eu comprei numa Black Friday faz uns 3 anos, estava, sei lá, R$50 cada módulo de 4 GB, eu já comprei 4 de uma vez que estava. Nossa, tá barato mesmo, cara. O monitor é uma aquisição recente, peguei um Philips de 29 polegadas, né, 21:9, então ele é 2560 por 1080. É 60 Hz, ele aceita overclock para 75 Hz, eu já fiz e funcionou bem. Mas às vezes quando você atualiza o driver, ele perde, então já... Né, perdi a paciência de fazer isso a cada atualização. Eu tenho um SSD
Intel 740, é o da caveirinha, de 240 GB. Ele é SATA, não é aquele bonitão PC Express que o Peperai testou, não. É um SATA normal, mas é bom, muito bom. Tenho dois HDs de 2 TB, então tem um Western Black para os jogos e um Seagate /QDLP para filmes, essas outras coisas. Então tem espaço de sobra. O que mais? Monitor, caixas de som da Edifier, que eu gosto, faz uns 7 anos que eu tenho elas, funciona muito bem. A minha fonte, ela era uma Zalman de 360 que eu comprei em 2007, estava funcionando até... continua funcionando, aliás, eu só troquei ela porque quando eu peguei a Titan, porque a 360 ela não tem um conector de 8 e um de 6, ela só tem 2 e 6. E eu tenho um gabinetão da Shiftech, que pesa uns 20 quilos vazio, mas eu gosto muito dele. E é isso, tipo assim, minha máquina, né, se fosse trocar alguma coisa agora, não compensa pegar um Skylake, por exemplo. Eu ia gastar uns quase R$ 3.000 e iria dar um ganho de 20%, então, por enquanto, não está justificando. E eu não tenho necessidade disso também. Para o que essa Titan faz, esse 5 está bem dimensionado. Nessa resolução aqui eu rodo, né, a maioria dos jogos aí a 60 FPS, para isso o i5 tá de bom tamanho. Então, né, não tenho mais necessidade de fazer um upgrade agora. Deixa eu só ver. Eu já esqueci qual que era a pergunta, né? Agora que eu vi que apareceu a imagem um pouquinho cortada, porque ela é mais larga do que o stream. Aí, tem alguma outra pergunta que vocês queiram fazer? Senão a gente... Marcos, tem a última aí, né? Tenho. Eu queria te perguntar se a HBM V2, que possa vir nas Pascal, ela seria overclockável ou pela própria estrutura da HBM não tem como overclockar a memória? Então, uma coisa que eu vi... Atrapalha no overclock? Uma coisa que eu vi no overclock da Fury é que tem 2 componentes da memória, né? Não é só a memória em si. Em cada pilha você tem digamos assim, um chip na base dela, que faz a comunicação com a GPU em si. Então, você provavelmente deveria ter ajustes independentes do clock, né, do barramento até esse chip da base da pilha e da memória em si. Eu não sei se na Fury existem esses ajustes independentes, mas eu acho que deveriam ter. Não sei te dizer como é que vai ser nas Pascal, mas a NVIDIA costuma ter bastante opções, assim, bastante ajuste de overclock, então eu espero que, né, talvez esses 2 ajustes estejam disponíveis, não sejam bloqueados, nem nada desse tipo. Por outro lado, as HBM2 já vão trabalhar 1 GHz, então, né, que em DDR, que vai ser 2 GHz. Então, já é banda pra caramba. Viu? Não, essa pergunta aí na realidade foi do Ronaldo Boassari, ele entrou mais cedo, fez essa pergunta sobre a questão do overclock e tal. Aí eu lembrei agora que estava querendo pescar a pergunta, eu lembrei da pergunta dele. Aproveitar para mandar um abraço lá pro pessoal lá do Extreme, do Hardware Overclock 2, o Wagner lá, é gente boa também. Dá um abraço pro pessoal. Não, até o fone que eu estou usando aqui é da Corsair, que o pessoal mandou lá, emprestou pra gente. Tá dele. Beleza, então é isso. Uhum. Considerações finais, Alexandre Zibert? Olha, muito obrigado pelo convite. A gente pode fazer, né? Achei muito legal, a gente pode fazer isso outras vezes. Peço desculpas por não poder falar muita coisa agora. Depois do lançamento, sim. Aí a gente já vai ter um monte de informação aberta que a gente pode, né, estudar mais a fundo. Combinado, então. Sempre que tiver alguma novidade, estamos aqui. Marcos, suas considerações finais? Bom, primeiramente, agradecer ao Alexandre Zibert por estar disponível para a gente aí, para responder essas perguntas. A galera está muito ansiosa por esses lançamentos. Né? Aproveitar a oportunidade também que o Peperai deu para a gente mostrar um pouco, né, do nosso trabalho, querendo ou não, pedir para o pessoal acessar lá o PCFX e tal, nosso canal, a gente está começando aí. Agradecer também, né, a quem assistiu, tá? Dar um abraço para a galera do PCFX, o pessoal que me ajuda lá, o Lucas, o Felipe, a galera que me ajuda lá, o Hernani. Tá, então, na verdade é só isso, agradecer. O Zibert deu uma aula, cara, uma aula. Eu, de vez em quando converso com ele, tiro umas dúvidas, mas realmente
deixar de falar é muito mais produtivo. Muito mais Com certeza. produtivo. É uma Realmente, enciclopédia, pô. assim, olha, Enciclopédia. olha, Zibert, eu te digo, o meu canal ele é pequeno, mas tu tá convidado para que tu quiser bater lá e aparecer para dar uma aula, fica à vontade, cara, porque realmente é extremamente produtivo. Muito obrigado mesmo. Então, né, eu quero agradecer a presença dos dois, Alexandre Zibert da NVIDIA, o Marcos do PCFX, né, se inscreva lá no canal do Marcos, PCFX, ele tem também um grupo lá no Facebook, fanpage. Também deixa o seu like lá na fanpage da NVIDIA Brasil, eles estão sempre postando várias novidades. E agradecer a todos vocês que estiveram presentes aí durante 1h30 de live. A nossa live estava programada para acabar há uns 40 minutos atrás, mas o Zibert, ele tem muito conhecimento, a gente quis extrair o máximo possível e fazer uma live, né, bacana para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like aí e se inscreva no canal também. E em breve a gente vai ter mais lives. O Zibert já falou aí que vai fazer outras lives com a gente. Então nos aguardem que em breve a gente volta. Um abraço, pessoal. Falou.